Está no meu coração falar algumas coisas em relação à mulher de Samaria. Então, quando você começa a ler o Evangelho, quando você lê os 4 Evangelhos, você tem que sempre trazer em mente que é uma transição da antiga para a nova aliança. São os Evangelhos da transição. Jesus nasceu sob a lei. Quando eu falo lei, às vezes as pessoas pensam que a lei é só os 10 mandamentos. Mas você tem que trazer em mente que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os livros que contêm as leis que foram dadas para o povo de Israel. Então não são somente os 10 mandamentos quando Paulo fala sobre a lei. Quando eu falo sobre lei, eu tenho que estar em mente a circuncisão, eu tenho que ter em mente os 10 mandamentos, eu tenho que ter em mente todos os princípios que Deus estabeleceu para que o povo de Israel vivesse bem. Então, eram mais de 600 leis incluídas, tanto em padrão de moralidade, como eles deveriam viver, o sacrifício que foi colocado posteriormente, tudo faz parte da lei. Por que isso é importante? Porque eu estou vendo que a igreja precisa estar preparada. A Bíblia diz que nós temos que, a partir do momento que você nasceu de novo, o caminho da santidade é muito importante para nós. Aquele que é santo, santifique-se mais. Porque você jamais deve se esquecer que o mundo inteiro jaz em trevas, jaz no maligno. Toda a estrutura do mundo foi montada da mente de Satanás para destruir e aprisionar o homem. A volta de Jesus não vai demorar. Então nós vemos, e é muito importante você entender que Deus criou um plano perfeito. Se você ler os 66 livros da Bíblia, você vai descobrir nos profetas, cada profeta, ele falou a respeito da vinda de Jesus. Os profetas anunciavam o que estaria acontecendo. O profeta Daniel é um profeta muito importante nos nossos dias. O profeta Zacarias, Oséias, eles profetizaram tudo o que estará acontecendo. E já aconteceu. Então nós vemos que a segunda vinda de Jesus está sendo anunciada. Quando começarem a soar as trombetas, e Apocalipse fala sobre isso, sobre as 10 trombetas, quando começar a última semana de Daniel, porque todo um quadro foi montado para a salvação. Então, de Gênesis até Apocalipse, Deus foi sinalizando, geração após geração, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Quando você lê o Apocalipse, você tem que trazer em mente aquilo que Paulo falou, aquilo que os profetas falaram. Quando Paulo falou sobre a segunda vinda de Jesus, ele não tinha lido, Apocalipse não tinha acontecido ainda. Então, significa da onde que Paulo foi tirando a segunda vinda de Jesus? Dos profetas, ele meditava nos profetas. Então, ler os profetas, Jeremias, Zacarias, Oséias, Daniel, principalmente o profeta Daniel, tem tudo a ver com Apocalipse, que é um livro profético. Como todos os outros livros, trazem a profecia. Então eu quero te encorajar a não levar a sua vida de qualquer maneira. Porque todo um cenário político está sendo montado no mundo. Tanto político, quanto associado também a toda uma religiosidade. E nós temos que entender, como a Bíblia diz, cada vez mais santos. Oh, aleluia. Vamos pegar então o Evangelho de João nessa manhã. Glória a Jesus. O Evangelho de João é um evangelho muito revelador. É um evangelho maravilhoso.
que quando você começa a ler João, você já vê que João começa a falar do princípio, lá da fundação do mundo. Que o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio. João 3, vou pegar o último versículo, os 2 últimos versículos de João, capítulo 3. Capítulo 3 de João é o encontro de Jesus com Nicodemos. É um capítulo maravilhoso. Então, João 3, capítulo 3 de João, versículo 35. Então, Jesus falando, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, olha só que interessante, ele está falando para Nicodemos, de novo nascimento, e ele fala, olha, quem crê no Filho, quem crê em mim, vai ter vida eterna. Aquele que não crê vai se manter rebelde, e sobre ele a ira de Deus permanece. Então, nós vemos que o mundo inteiro precisa conhecer essa verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Deus conta comigo e com você, para estarmos anunciando ao mundo que o único caminho para Deus não é uma religião. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. Aí no capítulo 4, versículo 1, vamos começar lendo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, Jesus era necessário ele ter um encontro com aquela mulher, porque ele também queria mostrar algumas coisas aos seus discípulos. Porque quando nós vamos ler mais para frente, os discípulos, quando chegaram, viram ele conversando com uma mulher samaritana e ficaram escandalizados. Como que um judeu fala com um samaritano? Então ele estava mostrando ali que haveria uma unificação, uma quebra, uma barreira, que a barreira de inimizade seria derrubada, que foi colocada no Jardim do Éden entre o homem e Deus. Vou repetir o versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Então significa que essa mulher samaritana conhecia um pouco também dos princípios da lei. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha aqui que interessante, ela chamou Jacó, nosso pai, porque eles também consideravam, eles eram também da tribo, é que havia rixa entre eles. Os samaritanos, porque Jeroboão fez de Siquém, fez de Samaria a sua capital. E Roboão tinha como capital Jerusalém. Então havia uma rixa, uma briga, uma inimizade entre eles. Mas ela considerava Jacó também como pai. E ela conhecia, então, ela não era uma desconhecida
do que havia acontecido na lei, na história, né, de Israel. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.